Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Queridos, semana passada nós falamos sobre o discipulado e a volta de Cristo. Hoje nós vamos continuar também sobre santidade e a volta de Cristo. Hoje nós vamos continuar também nessa abordagem, falando sobre santidade. E quero que você abra sua Bíblia, João capítulo 15, verso 9. João 15, verso 9 até o verso 17. E quero falar sobre santidade. E quero dizer para os irmãos que santidade é o resultado natural de um discípulo, da vida de um discípulo. De fato, a santidade acontece quando nos aproximamos de Cristo e assim nós nos transformamos à semelhança de Cristo. Assim afirmou Charles Spurgeon no século XVIII. E quero que você acompanhe comigo essa leitura, pensando que santidade é o resultado da sua busca a Deus. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, para que tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Santo Deus, eterno Pai, reunidos em Tua santa presença, lemos Tua santa palavra, para que dela, ó Deus, possamos tirar as lições pelas quais precisamos viver, e que assim, ó Deus, o Senhor use a minha vida, ó Deus, para que todos nós possamos compreender a Tua boa, agradável vontade, a Tua perfeita vontade. E que assim, ó Deus, possamos, ao sair daqui, praticar a Tua palavra, por onde formos, e possamos viver a Tua palavra por onde formos. Peço a Deus que nada venha atrapalhar a comunicação da Tua palavra nesta noite. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Algumas pessoas acham que podem enganar as pessoas por algum tempo. Algumas pessoas acham que podem enganar várias pessoas por mais algum tempo. Todas as vezes que você tenta viver aquilo que não é a verdade, você pode naufragar em toda a sua vida. E é muito triste que nós vivemos num país que cada vez mais desvaloriza a honra, a integridade, a verdade. Nós vivemos num país onde, se a pessoa faz algo errado, infelizmente não é punida. E o pior, nós temos vivido ainda uma inversão ainda neste país, de pessoas que vivem corretamente ainda são punidas, infelizmente. E tudo isso ocorre porque existe uma degeneração de valores, existe
um projeto extremamente diabólico que tenta colocar na mente das pessoas de que o melhor para a vida delas é viver uma alegria na terra, viver guiadas pelos seus próprios desejos. Nós somos conhecidos como o país do carnaval, e é onde acontecem as piores aberrações nesse período em nossa nação. Você sabe que o mês que mais nasce criança nessa nação é o mês de novembro? Faz as contas. A degeneração de valores, a degeneração de princípios. Nós vivemos esse período em nossa vida, em nossa história. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos compreender a palavra de Deus e compreender que conhecer o Evangelho não é simplesmente um ticket que eu pego e agora eu vou entrar no céu. Igual você comprar um ticket para você entrar num parque de diversões, conhecer a Jesus e entregar a vida para Jesus, não é um ticket ou um passaporte ou uma garantia de que você vai entrar no céu. O que de fato vai realmente dizer que você conheceu Cristo é a mudança da sua vida. É você viver em santidade. É isso que Jesus fala aqui nesse texto primoroso de João 15. Acho que é um dos textos que eu mais preguei na minha vida, é um texto que eu vou continuar pregando pelo resto da minha vida. Porque aqui nesse texto, ele diz claramente: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Querido irmão e querida irmã, santidade não é opção. Santidade é a realidade daqueles que converteram em Cristo Jesus. Aqueles que conheceram a obra redentora de Cristo Jesus. Aqueles que compreenderam que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio, viveu 33 anos, para ensinar. Ele fez os seus discípulos e ensinou aos seus discípulos que existe uma vida após a morte, e é uma vida para se experimentar seguindo os ensinos dele, seguindo os caminhos dele, seguindo os passos dele. E nesse texto é de uma maneira muito clara: se vocês obedecerem aos meus mandamentos. E isso traz aos meus olhos que isso deve ser então uma prioridade da igreja, como aqui em nossa igreja é, aprendermos a palavra, compreendermos a palavra, mas isso deve ser a prioridade número 1 na sua casa, na sua família. Ensinar os seus filhos que mais importante é obedecer a Deus do que as coisas transitórias deste mundo. O que é ser nobre? Ser nobre é aquele que é capaz de abrir mão de um prazer momentâneo pelas coisas vindouras. Isso é nobreza. Nobreza não é aquele que vive pelos seus instintos, pelos seus prazeres. Nobre é aquele que entende que a alegria é conhecer a Cristo, e que a verdadeira alegria é andar nos seus passos. Por isso que é mister nesta noite, eu e você, compreender que santidade é andar com Ele. Esse é o anseio de Cristo. Ele diz isso no verso 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem que quer a alegria completa? A sua alegria está em Cristo Jesus. Amém? Não está neste mundo. Você não vai poder comprar esta alegria. Você não vai poder desfrutar essa alegria nos moldes que este mundo propõe, com o liberalismo sexual, com drogas, com a falta de moralidade, com a falta de integridade. Esses caminhos te levarão a uma ruína
pessoal, a uma ruína familiar. Estes caminhos destruirão o seu futuro. Agora, quando nós conhecemos Cristo, e quando nós olhamos para esta palavra, Jesus está nos ensinando isso. Permaneça no meu amor. Fale comigo. Permaneça no meu amor. Não, agora fala como uma torcida verdadeira de Cristo Jesus. Permaneça no meu amor. Permaneça em Cristo. Permaneça nele. Querido irmão, querida irmã, hoje pela manhã nós estudando Atos 24, o que nós estamos vendo nada mais é do que essa realidade praticada pelo apóstolo Paulo, em que ele abriu mão de sua própria liberdade, porque era importante ele fazer a vontade de Deus, o caminho do Senhor. Por isso que é incongruente a teologia da prosperidade com o Evangelho, a teologia da confissão positiva com o Evangelho. A teologia cristã, ela é incompatível com isso, porque nós precisamos entender que seguir a Cristo Jesus é a morte do eu. É a morte do eu, do meu eu, do seu eu. Ele diz para nós, lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Sabe o que significa isso? Se você realmente nasceu em Cristo Jesus, você já morreu. A sua morte não vai acontecer. Ela já deve ter acontecido. Ou ela já deveria ter acontecido. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, em Romanos. Nós estávamos desviados e desarraigados, como diz o profeta Isaías. Então nós morremos, e nós encontramos a vida, e a vida está em Cristo. E conhecer a Cristo, e viver para Ele. Oh, querido irmão, querida irmã, santidade não é opção, santidade não é para alguns, santidade é para todos aqueles que se encontraram com Cristo Jesus. Você se encontrou com Cristo Jesus? Você já morreu? Você morreu para o seu eu? E ele diz, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Então já estou crucificado, já estou morto. E a vida agora que eu vivo é para Cristo Jesus. Você vive para Cristo Jesus? Você está firme no amor de Cristo? Você está vivendo para Ele, você está cultivando, renunciando esse eu, renunciando a sua vida sem Cristo, buscando Ele todos os dias. Oh, querido irmão e querida irmã, nesta noite nós temos um grande desafio, porque nós temos sido bombardeados anos e pós anos diante dessa teologia que quer tornar Deus um garçom, um Papai Noel, que nós estamos sendo bombardeados nessa teologia, aonde a gente pode mandar em Deus, com esse negócio de decreto. Então, se você realmente é o bambambam para decretar alguma coisa, vai hoje lá no Jardim das Palmeiras e decreta que alguém vai ressuscitar hoje. Ah, se o pastor famosão lá, da irmã da oração lá, é a bambambam mesmo, vai lá no Araújo Jorge e decreta lá a cura na ala infantil das crianças que estão lá. Vai lá, renuncia o teu orgulho, irmão, inclusive o teu orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual não nos levará à presença santa do Senhor. É a renúncia do eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você entende o que é isso? Você já deve ter ido num velório, não foi? Você já tocou na pessoa que estava ali sendo velada? Você já parou para olhar e ver o que é um corpo sem vida? Jesus está dizendo que eu e você deveríamos morrer e viver agora uma nova vida. Uma nova vida com Ele. Por quê? Porque Ele nos chamou. Ele não chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ele chamou a mim e a você. Quem que nos salva?
as nossas boas obras? Há uma decisão que eu levantei um dia a mão, fui lá na frente da igreja? Não, querido irmão, o que te salva de fato é uma consciência verdadeira de que se não fosse Cristo Jesus, você não teria escapatória da vida. Você já teve a experiência de chegar ali pertinho? Eu já tive umas 3 experiências dessas. Quando a gente está ali chegando pertinho, sabe? Uma vez foi num acidente de carro, fui levar um missionário. Ó, que coisa maravilhosa. Estava levando um missionário, voltando para minha casa, joga uma pedra de concreto em cima do meu carro, ali na Marginal Botafogo. Por um pouquinho eu não caio lá dentro da Marginal. Eu tenho para mim que Deus colocou um anjo que fez o carro ir para o outro lado, porque estava tudo para ir para lá. Na hora que eu saí, eu consegui subir aquela ribanceira assim, nem sei como que eu subi, que eu passo lá, quando eu passo lá eu olho, eu fico sempre pensando, como que eu consegui subir isso aí tão rápido? Aí eu consegui ligar para um amigo, na hora que o cara do posto estava do meu lado, e ele falou que estava me esperando só para desmaiar, porque era tanto sangue que estava jorrando de mim, eu nem estava vendo, porque a adrenalina fica um negócio incrível dentro da gente. Fui para o Hugo, fui socorrido lá no Hugo. Eu estava deitado na maca, na hora que eu contei a história para os médicos, eles falaram, semana passada teve um que morreu assim lá. Eles jogam, eles entram no carro, roubam, se a pessoa está viva, eles quebram a cabeça do cara. Ali eu vivi de novo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou da morte. Mas hoje eu quero dizer para você que eu entendi que é outra história o Evangelho. A história do Evangelho é que eu estava morto nos meus pecados, morto nos meus delitos, e o destino da minha alma era o inferno, mas Cristo, Ele brilhou como uma luz, Ele raiou como a esperança, Ele trouxe uma alvorada, e ao ver essa luz dEle, essa graça dEle, sublime graça, a maravilhosa graça dEle, eu pude compreender que Ele estava me resgatando de uma vida que só ia terminar em desgraça. Mas Ele me resgatou com a sua poderosa mão, Ele me tirou disso, e disse para mim, Carlos, você tem uma nova vida para viver, e a vida que você vai viver é comigo, amém, irmãos? Você tem essa experiência? Você consegue enxergar isso? Que o seu destino era um caminho terrível de morte, e de morte eterna. Mas Ele, com a poderosa mão, te resgatou, te transportou desse mundo de trevas caótico, e te colocou num caminho novo. É o caminho dEle, o caminho da vida com Ele. Por isso que eu e você, ao ler esse texto, nós precisamos entender que Jesus está dizendo para nós, que nós, para termos essa vida, nós precisamos permanecer nele. Fala comigo, permanecer em Jesus. Não fala com fé, igreja. Permanecer em Jesus. Fala agora para que toda a potestade ouça que você está em Cristo Jesus. Permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Se nós queremos viver de fato a experiência com Cristo, temos que permanecer em Jesus. Eu e você, nós não podemos ficar vivendo uma vida que fica brincando com o pecado, que fica brincando de ser crente. Não há mais esse tempo. O tempo agora é que o povo de Deus compreenda a palavra e tenha essa comunhão que Ele almeja que eu e você tenhamos. Essa comunhão com a palavra. E Ele diz, obedecer aos mandamentos. E ao obedecer os mandamentos vai ser coisa ruim? Não. A sua alegria vai ser completa. Amém, irmãos? Olha que bênção. Só esse benefício? Não, tem mais. Tem mais. Olha que benefícios maiores Ele tem para mim e para você. Nós seremos chamados amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Agora nós somos amigos de Cristo Jesus, amém? Conversando com os homens aqui, lembra quando você estava lá
na quinta, sexta série, né? Aí tinha uns valentão da escola, né? Eu fiz amizade com uns 2 grandão da escola, né? Porque eu sempre era magrinho. Eu era magro, irmãos. Era bem magrinho. Não riam, tá bom? Eu tinha cabelo também, não é para rir não, tá bom? Mas eu era bem magrinho. Só para vocês terem ideia, eu saí de Goiânia no ano de 1992. Eu saí daqui pesando 59 quilos. Eu era magro, eu já tinha essa altura, né? Então, para vocês verem o tanto que eu era magro, magro mesmo. Barriga eu sempre tive, não entendia esses negócios. Era magro, barrigudo. Mas eu tinha um amigo muito forte. E ninguém na escola me desafiava, não sei porquê, irmãos. Mas eu levava lanche para esse amigo. Eu fazia as tarefas dele para esse amigo. Eu ia na casa dele para limpar a barra dele com o pai dele, com a mãe dele. Porque lá na escola, aí a gente mudou de escola. Eu fui para o Colégio Objetivo. Os valentão lá do Colégio Objetivo era pior. Era pior. Até esse meu amigo ficava com medo. A gente foi junto. Mas olha que interessante que Jesus está dizendo. Você tem um amigo, que é Ele. E Ele, de fato, é quem vai te proteger. E Ele, de fato, é quem te guarda. E Ele, de fato, é quem entende as tuas dores, as tuas dificuldades. Ele, de fato, é quem suporta coisas que você não seria capaz de suportar, mas Cristo Jesus suportou pela sua vida. Eu e você não suportaríamos a cruz de Cristo. Eu e você não teríamos competência, força, capacidade para suportar a cruz de Cristo. Você é homem, você não suportaria a cruz de Cristo pela sua esposa, pelos seus filhos? Não, você não suportaria. Mas Cristo suportou e Ele levou sobre si todas as nossas culpas, para que assim pudéssemos então viver uma experiência nova nessa vida, uma vida com Cristo. Ele é o teu verdadeiro amigo. Conversa com teu amigo, por isso entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai, conversa com teu verdadeiro amigo, desabafa com ele, se desmonta diante dele. Não se desmonte em público, querido irmão, querida irmã. Não se desmonte em público. Não nobreza. Lembre-se disso. A nobreza não expõe seus sentimentos. Você vai se expor seus sentimentos aonde? No seu quarto secreto, diante de Cristo Jesus. Pastor, eu não sei fazer isso. Como que a gente faz isso? Comece. Apenas comece. Comece todos os dias. Todos os dias ali, diante de Cristo. Começa o teu dia, finaliza o teu dia. Diante de Cristo. Compartilha com Ele, fala as tuas dores, fala o que aconteceu, fala o que está acontecendo. Tem coisas que nós, homens, mulheres, depois que casam, não podem nem compartilhar com os pais, porque eles não vão entender, eles vão tomar um partido. Você vai estragar seu casamento. Vai, mas Jesus, se você for lá, diante de Jesus, você vai se derramar, e Ele vai te visitar, e o Espírito Santo vai te lavar, vai te limpar, e você vai levantar para você viver o seu dia a dia. Antes de você dar aquela resposta, vai lá no quarto e ora. Antes de deixar os seus sentimentos, os teus impulsos, a tua carne falar, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Se derrama lá, fica lá, diante dEle, porque Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, amém? A promessa dEle é verdadeira. Ele quer te dar a alegria completa. Fala comigo, alegria completa. Levanta a sua mão assim e diz, está em Jesus. É nele. Não é uma posição, não é algo que você... Isso é passageiro, isso é transitório. A alegria completa está em Jesus. O outro benefício, que coisa fantástica, ele diz, vocês me conhecerão, mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto.
Sabe o que de fato acontece quando você começa a se aproximar de Deus? Você começa a se aproximar de Cristo, falar de Cristo, e as pessoas começam a ver Cristo em você, e vendo Cristo em você, elas querem saber de onde vem a sua paz, da onde vem a sua força, da onde vem a sua alegria, amém? E aí você fala, é porque eu entrei no quarto secreto, amém, irmãos? Não é porque você passou no corredor lá da comunidade batista, não fala isso não, em nome de Jesus, amém? É porque você entrou lá no teu quarto secreto e você falou com Jesus, amém, irmãos? Você não precisou comprar nada aqui para você ter uma alegria completa e levar uma bênção para você. Você não precisa nem de um olhinho ungido para você levar para a tua casa, para alguma coisa. Porque você tem Jesus, amém? E Ele está contigo. E Ele é o teu caminho. E Ele é a tua verdade. E Ele tem a alegria que você precisa. Olha que bênção. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus é muito nobre. Jesus é muito íntegro. Se você permanecer, além de produzir frutos, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Olha que coisa maravilhosa. 5 benefícios da santificação. 5 benefícios de estar diante de Cristo. 5 benefícios de viver com Cristo Jesus. Benefícios estes que ninguém pode roubar de você. Coisas incríveis desses benefícios da santificação. Calvino, ele diz assim, não é apenas aprender sobre Jesus, mas aprender a viver como Ele viveu, seguindo os seus passos, com devoção e humildade. Não é apenas conhecer Jesus, mas é seguir Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus. E você, como que está a sua vida? O que você tem vivido? Está tanto tempo andando, mas ainda não experimentou isso? Não experimentou a graça dele em você? Não experimentou ele fazer uma nova vida em você? Tanto tempo sendo religioso? Não, o convite é mais profundo. Conhecê-lo e permanecer com Ele todos os dias. Santidade. Conhecer Jesus e andar nos passos de Jesus. Feche os teus olhos. Fala com Ele agora. Ao som do piano é você e Deus agora. Ao som do piano, você realmente já entendeu quem é Jesus? Você realmente já compreendeu quem tem as palavras de vida? Você realmente está desfrutando dessa companhia? Você já deixou o rio de água viva entrar em você e gerar uma nova fonte de dentro de você? Uma nova fonte para jorrar na sua casa, com seus amigos? Você realmente tem buscado deixar que essa fonte de água viva esteja se espraiando através de você para as outras pessoas? Permaneça com Cristo. Viva para Cristo. Ande nos passos de Cristo. Você vai ter experiências maravilhosas na sua vida.
E para mim a maior delas é perceber como Ele transforma a vida daqueles que se aproximam dEle. Quando você se aproximar dEle, você vai se transformando, e você vai se tornando uma pessoa diferente. Você vai experimentando dessa alegria, essa alegria vai tirando, limpando a tua alma, limpando o teu viver. Sua família precisa disso. Mais do que mais dinheiro, a tua família precisa que você esteja com Jesus. Você viva para Ele. Você seja uma pessoa mais controlada no Espírito Santo. Que jorre mais na tua casa, mais do fruto maravilhoso do amor, da paz, da alegria, da mansidão, da bondade, da fidelidade, do domínio próprio no seu lar. Imagina essas coisas acontecendo no seu viver, imagina essas coisas acontecendo no seu lar, acontecendo através de você, para você levar isso a outras famílias que você conhece, para você levar desse amor, desse rio de paz, para as pessoas que você conhece. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite abrimos a Tua Santa Palavra, ó Deus, e somos desafiados por ela, Senhor, a viver em santidade, a viver em intimidade com o Senhor, a sair da esfera da religião e ter uma profunda experiência contigo. Pai, faz brotar esse desejo em cada vida e coração, nesta hora, neste dia, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, aumenta a sede pelas coisas do céu, aumenta o desejo pelo Teu Filho, aumenta a fome e sede da Tua Palavra. Aumenta, ó Deus, o desejo de intimidade com o Senhor, para que assim possamos experimentar essa boa, perfeita, agradável e dessa Tua alegria que vem preencher as nossas almas e as nossas vidas. Que nesta noite o Teu Santo Espírito se derrame em cada vida e nos conduza a viver em Cristo Jesus. Amém e amém.